Agora estou recebendo a visita da advogada do Direito Público e Eleitoral, especialista em Direito Digital, Leila Adriana Cagliari, que está com a gente. Obrigado pela visita mais uma vez, Leila. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e quem está acompanhando pelas redes sociais também. É sempre importante tê-la aqui por todo o conhecimento que você tem para a gente falar sobre esse momento que é tão importante, que é um momento político, né? Ano eleitoral, é muito importante a gente passar conhecimento para a nossa audiência. Isso mesmo. Primeiro eu queria começar falando com você, porque as mulheres são maioria no colégio eleitoral brasileiro, em praticamente todas as cidades brasileiras. Mas a mulher, o público feminino, ainda não se deu conta do poder político que tem? Não. Agora, com as redes sociais e as interações, eu acho que isso está ampliando. A consciência das pessoas na política também, com as redes sociais e todos os eventos que vêm acontecendo, tem aberto mais esse conhecimento também para as mulheres, mas a gente ainda tem um número muito inferior. A gente hoje tem uma base de 18% do total de mulheres políticas no Brasil, 18%. E realmente nós somos a maioria dos eleitores do Brasil, mais de 52%. Então, essa disparidade se dá pelo esse universo masculino da política, pela desqualificação das mulheres na política. Por muito tempo as mulheres sempre foram subjugadas nessa área, e também às vezes pela falta de conhecimento delas entenderem a importância delas nesse meio. Eu não vou me envolver, aquilo ali é só coisa de homem, a política é suja, eu não vou me incomodar com isso, enfim, vários fatores. Mas nós temos hoje algumas mulheres que vêm fazendo um belíssimo trabalho, né? E aqui eu falo de todos os partidos, eu não entro na questão da polarização, mas posso mencionar, por exemplo, a Tabata Amaral, em São Paulo, é uma menina jovem que está fazendo um trabalho belíssimo. Nós temos a Renata Abreu, presidente do Podemos também, que é uma mulher forte, que carrega aquele partido, né? E está mantendo o Podemos firme também. Então, essas são só duas dos muitos exemplos que nós temos de mulheres na política, que eu considero assim, bons exemplos, né? E a única coisa assim, que eu acho que a gente precisa dar mais conhecimento para as mulheres, fazer a formação. Eu sempre falo para os partidos que muitos partidos formam os diretórios municipais só na época da eleição, para disputar a campanha, e depois dos 4 anos o partido morre, porque a estadual ela não ajuda, não dá formação, e o partido ele é uma empresa, de certa forma, onde onde tem receita, enfim, movimenta, precisa ter essa estrutura de formação. O que eu sei, por exemplo, que dá formação contínua é o Podemos, né? Que tem na internet, você entra no partido e tem cursinhos lá, você pode fazer os cursinhos do partido, né? E eu acho isso muito legal, todos deveriam agir assim. Alguns nessa época, quando começa o período da filiação, já começam a fornecer cursos e conhecimento para os filiados e para os possíveis candidatos também. O que é muito importante. Sim. Né? É muito importante nesse sentido. Nós temos lideranças femininas, mulheres que trabalham nos bastidores. Por exemplo, a gente acabou de passar por um período de negociação, de contratação, de reforço partidário. Sim. E nesse período é que a gente vê a habilidade de algumas lideranças políticas, né, em captar as melhores pessoas para fortalecer a legenda e tudo mais. Isso é uma coisa exclusivamente masculina ainda no Brasil, ou já temos mulheres articulando nesse papel com força de articulação e respeito nos bastidores? Bastante. A gente hoje tem já uma mudança cultural nesse sentido. A gente tem mulheres comandando, como eu falei da Renata Abreu, e outras comandando partidos, fazendo as articulações. Também posso citar ali que eu acompanho o MDB Mulher de Indaial, faz um trabalho belíssimo. Aquelas meninas lá do Indaial são maravilhosas também, do engajamento, na formação. Eu dei uma palestra para elas lá, meu Deus, tinha 60 mulheres. É difícil você juntar mulheres, principalmente quando o assunto é política, né? E todas engajadas ali, também um exemplo aqui perto, assim, que me vem à mente, assim, mas elas e as mulheres também são boas de articulação e de convencer outras mulheres para participar.
Então a gente vem num crescimento, lento ainda, lento. mas vem num crescimento e numa conscientização que deve ser ampliada com o passar do tempo. A gente tem que entender que a política, a mudança cultural, embora agora esteja muito rápida por causa da internet, por causa de tudo que vem acontecendo, a mudança cultural de um povo, ela leva séculos. A gente está iniciando agora um processo que a gente vai ver, se a gente chegar lá, os filhos e os netos, sim, que é o amadurecimento da política, essa introdução do trabalho das mulheres na política vai dar resultado daqui a 50 anos. É quando efetivamente, talvez, e eu espero, que antes disso a gente tenha uma proporção de uma equidade, que a gente fala a palavra, de 50 a 50. 50% de mulheres e 50% de homens. Porque a mulher consegue olhar para as pautas públicas com mais sensibilidade. Porque ela que normalmente arruma a casa, e a cidade não deixa de ser uma casa, ela Exato. tem aquele olhar do social mais forte, muitas vezes, que o homem. Então, o que a gente precisa é do equilíbrio, porque daí a briga fica boa na política, na questão dos projetos, de buscar projetos e defender projetos. Bom, precisamos crescer então em mais participação feminina na política e a mulher principalmente entender a força política que ela tem, né? Exatamente. É o maior tirar eleitorado. esse mito de que a mulher não tem que participar disso, enfim. Tu pode ver, olha, quantas lideranças de bairros a gente tem, quantas mulheres ajudam os seus bairros, quantas mulheres são do clube de mães, são lideranças de clube de mães, que fomentam outras mulheres, ou que causas sociais que ajudam em assistência social na cidade, sem ser políticas. Elas já estão fazendo política. Elas só não conseguem perceber que isso também é política, de um outro ângulo, né? E uma coisa assim que eu sempre gosto de deixar bem claro é que a mulher no cenário político, o que dá credibilidade, porque a mulher ela é bastante testada, desqualificada, subjugada, né? Os homens fazem esse jogo na política, isso é uma coisa normal. É que ela nunca perca a credibilidade. Porque a primeira coisa para você, que eles usam muito na política, é tentar te oferecer situações para te testar e, com isso, perceber se você tem fraquezas ou não. E se você é uma mulher que tem credibilidade, sustenta a sua palavra, tem conhecimento, eles te respeitam. Então, esse é o respeito que se carrega. E aí nós temos o exemplo da Dilma, por exemplo, que foi a primeira mulher, né? Foi colocada lá só para manter o partido no poder, foi subjugada, e quando ela não fez, aí nós teríamos que entrar no mérito se ela fez errado, fez certo, enfim, não vou entrar no mérito, foi dado um jeito de tirá-la do poder. Né? O que faltou para ela, conhecimento, uma boa assessoria e ela se colocar, mas a gente não tinha muito diálogo de internet na época. Então, assim, nisso ela pecou enquanto líder de Estado, sabe? É verdade. Bom, precisamos avançar um pouco mais, então, nessa questão do público feminino. Sim. E já avançamos muito em outra questão também, que chega com tudo no processo eleitoral, que é a questão digital. Sim. Né? Hoje nós estamos aí abrindo, os partidos começam agora a definir nominatas dos candidatos ao legislativo. Os pré-candidatos. Exatamente. E muitos deles vão pela primeira vez, sem recursos, sem condições. E a internet, redes sociais, estão ali gratuitamente como uma forma deles conseguirem ter esse contato com o maior número de eleitores possíveis, né, para poder se apresentar. Mas quais são os cuidados que tem que se ter com o uso de ferramentas digitais em campanha eleitoral? A gente não tinha tanta proximidade assim, e surgiu com a pandemia. Eu digo que a pandemia ela trouxe uma transformação digital imensa, mas também ela abriu esse leque para as campanhas. Eu me lembro que eu trabalhei em São Paulo durante a pandemia, inclusive no meio da campanha eu tive Covid, passei uma semana trabalhando no hospital internada, mas a campanha não para. E foi realmente assim, eu até na época dei curso também para os candidatos a vereadores na época do Podemos, justamente para treiná-los, como falar, o que falar, porque a legislação eleitoral ela tem regras próprias.
do direito todo, o direito eleitoral é um dos que é o mais dinâmico, o mais rápido, e ele tem regras e procedimentos muito próprios. Então, tem gente que acha que o direito eleitoral funciona como os demais. Não, ele tem um ritual próprio e regras próprias. Então, todo ano saem as resoluções de campanha, que nem agora. Esse ano saiu agora em fevereiro. E essas resoluções, elas dizem como a campanha vai funcionar. Em todos os setores, na prestação de contas, na propaganda eleitoral, na documentação que vai para lá. Tudo isso é trabalhado pelas resoluções, além do Código Eleitoral, da Lei das Eleições e tudo mais. Então, o que a gente faz? A gente orienta para que as pessoas sigam a resolução, porque ela tira um candidato da campanha. Usar o digital realmente hoje é a maneira de você ir a mais espaços, a chegar a mais pessoas de uma forma muito barata. Mas ela tem regras. E a resolução da propaganda eleitoral estabelece bem certo as regras. O que você pode, de que forma você pode se colocar, o que você pode falar. Aí entra também a parte dos crimes eleitorais, por exemplo, o que você pode dizer numa propaganda e o que você não pode fazer que pode constituir. Como o digital ele é muito dinâmico, se eu largar um post de campanha agora e fizer algo errado contra a lei eleitoral, o meu adversário já captou aquilo. E em 5 minutos isso já está na Justiça Eleitoral. Por exemplo, agora nós estamos no período de campanha antecipada. O que é? É quando o pré-candidato que não entende da lei eleitoral começa a fazer campanha que se iguale ao período de campanha eleitoral. Porque na pré-campanha tem coisas que você não pode falar. E aí, o que acontece? Nós temos o Pardal, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral que você baixa e lá você faz denúncias. Então, se eu pego alguém que manda uma figurinha fazendo que vereador fulano, ou pedindo voto ou apoio já, eu faço um print dessa figurinha, o número do celular da pessoa, o nome dela, denuncio no aplicativo do Pardal da Justiça Eleitoral. Automaticamente, isso gera um processo na Justiça Eleitoral. Esse pré-candidato vai ser chamado lá e vai responder. Se for configurado que ele está fazendo campanha antecipada, que é proibido, ele vai pagar multa. A multa é de 5 a 25 mil reais por esse tipo de infração agora nesse período. E pode ter candidatura impugnada? Sempre tem, querido. Sempre. É uma festa. É a festa dos processos eleitorais. A internet vira, então... Meu Deus, o pessoal do cartório eleitoral fica doido nessa época, né? Porque é tanto representação por campanha irregular, campanha antecipada, propaganda irregular, é tanta coisa fora os processos mesmo, que são os de impugnação de registro, investigação eleitoral, aqueles que a gente chama de processos mais volumosos, que daí eu posso explicar outro dia. Porque o assunto é muito extenso. É muito né? extenso, Agora, para quem está nos ouvindo agora, né, que deseja se candidatar, deve estar perguntando, mas como é que eu uso corretamente isso? Né? De que forma eu posso sensibilizar o eleitor por uma mensagem à distância, né, que vai chegar de alguma forma para ele no digital? É possível a gente conseguir o candidato... conseguir a atenção do eleitor, mas de que forma ele teria que fazer isso? Não é só divulgando uma fotinho e dizendo vote em mim, né? É uma construção. Uma campanha eleitoral é uma construção de 4 anos. E principalmente sendo autêntico. Porque hoje, claro que numa cidade muito grande, é difícil você não conhece todos os candidatos. Mas nas cidades menores, você sabe quem é. O bairro sabe quem é. Ou a comunidade, ou a cidade toda conhecem aquela pessoa de algum lugar. Então, a ideia de você... Ainda tem aqueles perfis, alguns perfis assim que querem criar um personagem perfeito na rede social, de honestidade, de que eu sou isso, eu sou aquilo, sendo que as pessoas sabem que aquela pessoa não é daquela forma. Então, a grande questão que a gente trabalha hoje com os candidatos é a autenticidade. Seja você. Mostre o seu dia a dia, o que você faz, como é a sua vida, o que você faz pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua rua, mas seja real. Você. Quando o teu vizinho, alguém da sua cidade olhar e disser assim, você conhece o fulano? Eu vi lá um
um post dele lá na internet, ele fazendo tal coisa, é assim mesmo? O outro vai dizer, não, eu conheço ele, realmente ele é assim, ele ajuda, ele faz isso, faz aquilo. E isso é autenticidade. É isso em qualquer perfil de internet hoje que as pessoas buscam. Ninguém mais quer perfil perfeito. As pessoas querem olhar o meu perfil e dizer, eu sou aquilo que está ali no Instagram, aquilo sou eu, essa é a minha vida. Então, as pessoas me conhecem e eu sou assim, eu não sou diferente no particular. Essa questão é que está se diferenciando hoje. E tem políticos que não, eles que são aquela coisa engessada, querem parecer perfeito, e isso realmente saiu de moda. O único cuidado assim que eu acho hoje, que eu acompanho vários perfis políticos do Brasil, na tentativa de engajar, principalmente no TikTok, eu acho que alguns políticos estão se perdendo no sentido do trabalho que tem que ser feito. Porque o político ele faz um trabalho que a gente sabe que é buscar soluções para a sua cidade. Mas aí tem muito político entrando demais numa trend, ou político fazendo muita dancinha, coisa e tal. Aquilo perde um pouco. Tem muito ator político, muito. Né? Ontem, as pessoas se transformando em coisas que não são no dia a dia. Tu quer ver uma coisa que pegou mal pra caramba ontem, que a internet estava batendo muito? O ministro Barroso do STF, né? Ele entrou na trend lá que diz assim, ele falava assim, eu sou ministro Barroso do STF e é claro, aí ele estava com a Constituição embaixo e falou que eu respeito a Constituição. Quem fez ele fazer isso fez tudo errado, porque o momento em que o STF está vivendo não é bom para fazer propaganda de si mesmo. Segundo, a forma como foi feita, ele é uma pessoa muito séria, eu acompanho já a carreira dele há muito tempo, e ele... A forma como foi trabalhado aquilo pegou mal. Então, virou meme na internet. Isso não foi uma coisa legal. Então, tudo tem que ter a habilidade, o cuidado do videomaker, aquele profissional que vende a imagem do político, que são os jornalistas ou mesmo o pessoal que faz o design digital, de como trabalhar isso. Porque, às vezes, tu acha que tu vai querer agradar e tu dá um tiro no pé. A questão de querer entrar num grupo que eu não pertenço Isso. Tem uma dificuldade muito grande, né? Às vezes aquele grupo te respeita porque você é aquilo. Né? Não precisa se transformar nele, né? Por isso que a gente fala da autenticidade. O TikTok hoje, muita gente fala, TikTok é coisa de criança, coisa e tal. Aí eu comecei a analisar o perfil do TikTok e a gente vê hoje que... Até eu acabei de ver uma matéria no Google aqui, enquanto eu te esperava, falando da geração Z e como que a geração Z usa o TikTok como Google. Uhum. Né? E eu acabei aprendendo o TikTok com a minha filha menor também. E hoje eu entendo o TikTok como uma ferramenta também de comunicação dos jovens. Outro dia eu peguei o busão aqui em Blumenau e atrás de mim tinha uma galerinha da escola, assim, de escola pública, e um dizia assim... Falando de vereador mirim, aí um falava assim, não, porque eu vou ser vereador, um dia eu vou ser prefeito de Blumenau, não sei o quê. Não, daí ele falava que... Falando de política, né? Tu vê a gurizada? Uhum. Porque quando Nicolas Ferreira for presidente da República, eu vou ser prefeito de Blumenau. Aí eu, fiquei pensando, né? Onde é que essa galerinha busca isso? É gente de 12 anos de idade... Eles estão no TikTok. A minha filha, na época da campanha presidencial, perguntava para minha mãe, você é Lula ou Bolsonaro? Onde é que ela viu isso? No TikTok. Eu dizia, não, eu sou de Jesus, né? Para não dar briga. Mas tu vê, 10 anos de idade, 9 anos de idade, como eles interagem, eles querem aprender. Então, também o conteúdo do TikTok tem que ser um conteúdo que gere conhecimento, e não só bobiça. Brincadeira, dancinha e coisa e tal. Eles buscam informação no TikTok. O jovem está mais ligado na política? Você acha que é um público que os políticos têm que olhar e ter atenção? Total. Eles gostam, e quando eles gostam do assunto, então eles ficam ali, sabe? Eles comentam, e eles estão tentando entender essa dinâmica, de quanto é importante isso, ensinar essa importância para eles. Eu, por exemplo, eu não usava o TikTok, agora eu comecei. Eu não vou fazer dancinha no TikTok. O que eu tenho que fazer? Levar conteúdo muito rápido, porque o tempo, tu vê no Instagram, é 1 minuto que tu tem para falar. O TikTok também, tu tem que resumir todo o teu conteúdo em 1 minuto. Por isso que se usa muito desenho, imagem sobreposta, tem toda aquela dinâmica digital para você dar toda a sua informação em 1 minuto, é o máximo que eles te dão. Hoje, tudo que for acima de 1 minuto e meio tem que ir para o YouTube, porque vira podcast ou vira
é vídeo, o pessoal chama de longa-metragem, né? Passou de 2 minutos é longa-metragem. É verdade. Leila Adriana Cagliari, advogada de Direito Público e Eleitoral, especialista em Direito Digital, falando aqui com a gente sobre esse processo eleitoral. Leila, o uso da inteligência artificial, a gente já pode ver isso na eleição deste ano pelos candidatos? Existem ferramentas já ligadas à inteligência artificial que estão à disposição de candidatos? Sim, a inteligência artificial ela não é usada de hoje. Vou te dar 2 exemplos. Talvez as pessoas, mas se buscarem no Google, elas vão achar. Foi na campanha do Dória, que aí é uma questão de direito digital mesmo, que foi feita uma cena dele, uma cena sexual com várias mulheres e usado o rosto dele, né, na época da campanha. E largaram. Aí foi feita a perícia, né, foi constatado que foi uma manipulação de imagem. E aí, enfim, eu nem me lembro mais qual foi o resultado disso, mas foi provado que era uma modificação de imagem digital que foi feita para prejudicar ele na campanha, né? Nós tivemos agora um deepfake, e aí a gente tem dentro do direito digital nomenclaturas para determinadas coisas, né? O deepfake é a montagem, a utilização de alteração de imagem e voz. Nós tivemos um caso na campanha da Argentina, do candidato cheirando cocaína, por exemplo, e que foi um deepfake, foi uma montagem digital. A inteligência artificial ela é usada para fazer esse tipo de coisa. Hoje, a campanha eleitoral no Brasil, essa campanha agora vai permitir o uso da inteligência artificial, porque ela cria muitas coisas legais também ao mesmo tempo. Mas tem regras. Tem que dizer naquele conteúdo que tu está postando que foi usado inteligência artificial ali. E ela tem que estar dentro das regras eleitorais. Há penalidade para quem utilizar e não informar? Dá penalidade, sim. Ele vai ser configurado como... me fugiu o termo agora. O candidato vai ser... Não é cassado que a gente fala, tem um outro nome no eleitoral. Ele vai ser indeferido a candidatura dele. Tanto na campanha como depois que ele ganhar e for contra. Porque o processo eleitoral começa na campanha, às vezes ele passa a eleição e tu segue o processo. Exato. Os processos duram anos depois, tá? E muitas vezes lá no meio o cara é tirado, cassado o mandato dele por indeferimento de registro em função de determinadas coisas. E o uso irregular de inteligência artificial nessa campanha vai gerar esse tipo de condenação. Leila, cai toda a chapa, tá? Pela tua experiência, né, com tantas ferramentas, né, e ferramentas acessíveis a qualquer um na palma da mão hoje em dia, né, muitas vezes facilidades, tem 2 aspectos importantes. Um é a criação de um nicho novo aí de mercado, né, para políticos, né, que é justamente montar uma estrutura digital para quem é candidato. O segundo é qual é a força do rádio e da TV nesse aspecto? Ele vai perder a sua força para o digital? Não, eu sou muito fã de rádio, para tu ter uma noção. Eu sou estou fazendo 50 anos hoje, olha que luxo, né? Olha, meu parabéns. Obrigada, né? E é um orgulho tê-la aqui nessa data tão especial. Eu sou muito feliz, graças a Deus. Eu sou da época que eu acordava na casa da minha avó na roça, meu avô levantava às 4 horas da manhã lá no Rio Grande do Sul, tinha rádio de válvula ainda. Eu não herdei o rádio, uma das minhas tristezas é que eu não herdei aquele rádio, mas ele acordava para ouvir as notícias, e o rádio continua sendo uma ferramenta. O que o rádio tem que fazer é o que vocês fazem, é trazer o rádio na forma de digital, no podcast, no YouTube, ter o canal sendo usado no Instagram com cortes, porque lá só pode 1 minuto, tu tem que fazer cortes de conteúdos, mas é você levar a rádio para o digital. Pode estar no Spotify, com as matérias de interesse da população, as pessoas usam o Spotify o tempo todo, elas usam, quando elas querem assistir, que nem o nosso conteúdo, ele tem que ser visto no YouTube, por causa do tempo dele. Então, tem que estar lá no YouTube. Alguém vê lá no Instagram que tu colocou, que teve a matéria, achou interessante, onde é que eu vejo? Já tem o link que busca lá no YouTube. A rádio se moderniza nesse ponto. Mas ela é essencial. Eu adoro futebol. Onde é que eu assisto futebol? Eu não vou no estádio, mas eu estou ali no YouTube,
assistindo porque não tem canais que não podem passar imagens, então tu tem que ficar com os locutores. E é uma delícia tu ver a locução de rádio do pessoal do futebol, né? Agora tem canais que fizeram acordos que você tem alguns Sim. que já pode ter imagem também. Mas tu vê, a rádio não se perde. Ele é essencial. Especificamente campanha eleitoral. O rádio e a TV ainda tem força. Tem os força. políticos têm que se dedicar a isso também. A todos os canais. Mas eu só tenho 2 segundos lá, 3 segundos lá. Não abra mão disso. Não. Nunca, jamais. Nunca, jamais. Tudo é sinal de comunicação. Entenda, nós estamos conversando aqui, tem pessoas que estão nos ouvindo, muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Vamos supor o visual. Aonde ele vai ouvir? Ele precisa de uma rádio para ele ouvir também. Então, você tem uma gama de pessoas que gostam enquanto está fazendo as coisas e está ouvindo. As pessoas gostam disso. Tá fazendo. Eu também, eu boto alguma coisa ali no celular e vou fazer minhas coisas em casa. Uso como um rádio, por exemplo, o celular. Eu não fico vendo. Eu deixo ali parado e vou fazer minhas coisas. Dessa forma, os canais são tão importantes quanto. De vocês também chamar na época da campanha os candidatos para dar essa acessibilidade de informação para as pessoas, isso é bem legal. Tá certo. Leila, nosso tempo, infelizmente... Já. Voa. Voa. Mas a gente, dentro da sua possibilidade de agenda, mais vezes para discutir, tem tanto assunto importante para a gente falar, né? Meu Deus, é que cada um deles no eleitoral enseja, assim, casos e casos. E a gente tem tantos exemplos de casos tão interessantes acontecendo que cada caso vai um dia. E para o eleitor é muito importante ter o conhecimento. Com certeza, com bom conhecimento, ele vai ter mais facilidade de escolha, né? Deixa eu só finalizar, eu só quero dizer uma coisa. O quanto é importante buscar informação em canais oficiais, seja de rádio, de TV, de internet, canais oficiais. Porque a manipulação de informação é tanta que as pessoas não sabem mais o que é verdade e o que é mentira. Isso. Também com o uso irregular da inteligência artificial. Tu não sabe mais se o conteúdo que tu está vendo é verdade ou é mentira. E aí, onde que a gente tenta buscar a verdade? No canal oficial da pessoa. Então, eu sempre procuro olhar aonde está a informação. Eu vou até o canal oficial para ver se aquela informação consta lá. Então, sempre a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, às vezes, eles copiam e recopiam e colam assuntos e distorcem. Como você pode distorcer a voz da pessoa? Você distorce e lança essa informação. E tudo acontece em 1 segundo para milhões de pessoas. Bilhões, porque a internet, o que nós estamos falando aqui, uma pessoa de qualquer lugar do mundo vai ouvir, entendeu? Então... E é uma fração de segundos. Por isso a importância da gente ter cuidado. Tanto é que hoje a gente já estuda dentro da área da cibersegurança, da inteligência artificial, todos esses grandes estudiosos dizem a inteligência artificial ela é capaz de destruir a raça humana. E aí nós poderíamos falar só um dia da inteligência artificial. Ah, meu Deus, tá bom. Leila Adriana Cagliari, obrigado pela visita. Imagina, ótima sexta-feira. Maravilhoso dia especial para você. Né? Feliz aniversário, obrigada, né? Curta muito esse dia com a família e com todos os amigos. Obrigada, querido. Leila Adriana Cagliari, advogada do direito público eleitoral, especialista em direito digital, falou com a gente aqui sobre esse momento político em que vivemos.